Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Fique agora com o capítulo de amanhã. Lorenzo se nega a acreditar que Luciana seja filha de Cláudio. Paz diz a Lorenzo que é impossível seguir calada. Paz diz que manteve esse segredo porque ela e Galdino fizeram um juramento que jamais diriam, mas a vida se encarregou em levar Luciana até o pai dela. Lorenzo diz que não entende. Paz diz ao filho que há 19 anos atrás, sua patroa a entregou Luciana, uma bebê recém-nascida, e pediu para ela ir para longe e que nunca voltasse. Lorenzo fica surpreso. Luciana diz a Lorenzo que sua mãe morreu quando ela nasceu. Paz diz que foi Roselena Torreslanda quem deu Luciana para ela, e ela tem ódio, rancor, culpa e amargura. Lorenzo pergunta a Luciana se Roselena sabe quem ela é. Luciana diz que sim. Lorenzo diz que entende porque essa mulher a tratou mal assim. Luciana diz que se parece muito com sua mãe Aurora, e quando Roselena descobriu, por isso a tratou assim, tão mal. Lorenzo pergunta o que irá acontecer agora. Paz diz que as coisas seguirão iguais. Lorenzo diz que do dia para a noite, Luciana e ele já não são irmãos. Luciana pede que ele não diga isso, porque eles são irmãos, e serão toda a vida, porque Paz é sua mãe, e Galdino seu pai, e assim Deus decidiu. Ela o abraça. Paz diz a eles que o que deve importar é o amor que eles têm um ao outro, e não o sangue, e aconteça o que acontecer, sempre estarão juntos, em família, como são. Rodrigo fica enojado ao saber que será pai de um filho de Clara. Clara diz que sempre se cuidou, mas aquela noite no apartamento dele não se cuidaram, e o resultado está aí. Rodrigo diz que o emociona muito a ideia de ter um filho, mas não queria por agora. Clara diz que já aconteceu, e isso é um fato. Não estava nos seus planos e sem volta, para trás. Rodrigo diz que tem muitos problemas no trabalho. Clara diz que também tem muito trabalho e ama, mas quando o bebê nascer, após 40 dias, irá contratar uma babá e uma enfermeira para cuidá-lo. Rodrigo pede para assimilarem bem essa situação. Ele diz que irá para o Canadá em breve e combinou com seu pai. Julieta diz a Roselena que Rodrigo deve saber que será pai, e a essas alturas ele e Clara estão escolhendo a data do casamento. Roselena torce por isso. Clara pede que Rodrigo não se pressione com nada e só queria informá-lo sobre a sua gravidez. Clara diz que pensa em compartilhar com a mãe dele essa notícia. Rodrigo fica preocupado. Violeta recebe flores com um envelope de intimação de divórcio que Marcel está apresentando contra a Flor. Cone e Oscar almoçam juntos. Oscar diz que Maximino já contou para ele sobre Roselena, que deu uma menina há 20 anos atrás, e essa menina foi Luciana. Cone diz que foi muito difícil guardar esse segredo por tantos anos. Clara chega em casa e avisa que não escolheu data para nenhum casamento. Ela diz à mãe que não irá pressionar Rodrigo e tem que ir trabalhando, pouco a pouco, até ele cair. Maximino diz a Aldo que a partir de hoje ele irá supervisionar a Boate Inferno e todos os finais de semana irá em vários antros, para ver. Maximino pede que Aldo se afaste de Vic, se é que gosta dela um pouco. Clara diz a Roselena que Rodrigo quer assimilar a notícia antes de tomar uma decisão, e agora é ela quem tem que convencê-lo a se casar com ela. Rodrigo conta para Patrício que Clara está grávida dele. Patrício fica chocado. Rodrigo diz que passa uma noite bebendo e essas são as consequências. Patrício diz que em outra ocasião se emocionaria, mas agora sabendo pelo motivo que ele se deitou com Clara, não. Rodrigo diz que o bebê não tem culpa de nada e irá cuidar dele. Rodrigo diz que terá que se casar com Clara e não perderia nada, já que não há possibilidade de reconciliação com Luciana, que está refazendo a vida com Cláudio Linhares, e ele também tem direito de refazer a vida dele. Patrício pede que ele não refaça com Clara, já que ele viveria infeliz. Já à noite, Cláudio pede a seus amigos para descansarem, porque já é muito tarde e amanhã terminam de revisar os pendentes. Bernardo pede que Cláudio revise o vídeo novamente, para ver se conhece aquele cara que fez a transferência no banco da Alemanha. Serena diz a Violeta que conseguiu trabalho para Ofélia na boate por 2 noites no seu lugar, enquanto ela tem 2 dias de folga para dormir melhor. Violeta se preocupa caso Estela chegue a descobrir isso. Aldo chega na boate. Lastra diz a Aldo que há muito tempo ele não vinha ao antro. No dia seguinte, Clara e Rodrigo se encontram de novo, na cafeteria. Rodrigo diz a Clara que pensou em tudo o que falaram ontem e não quer se casar com ela. Cláudio e Melissa se encontram no restaurante. Luciana liga para Cláudio, diz que está bem e pergunta como ele está. Cláudio diz que essa noite estará com eles, no povoado.
Rodrigo diz a Clara que pensou muito, e o filho deles não pode ser o motivo de um matrimônio que não desejam, e sempre estará pendente de tudo que faltar para ele. Clara diz que também esteve pensando, e estão sendo egoístas com o bebê deles. Luciana fica feliz e diz ao pai que esperam ele para o jantar. Cláudio diz que já está com a tinta que irá levar para ela. Melissa fica feliz ao ver Cláudio e Luciana conversando, tão carinhosos. Cláudio diz a Melissa que Luciana é sua filha, que teve com a Aurora. Melissa fica chocada. Clara diz a Rodrigo que, sinceramente, não voltaria a se casar com ele, depois de ele ter a deixado plantada, mas não podem descartar a possibilidade de viver juntos, apenas para dar uma estabilidade ao bebê deles. Ao comer a comida, Clara se sente mal. Melissa diz a Cláudio que isso que ele contou sobre sua tia é monstruoso. Cláudio diz que a tia dela, que parece uma pessoa intocável, manejou coisas maquiavélicas. Melissa agora entende por que Roselena sempre vive atormentada. Melissa diz a Cláudio que Rodrigo precisa saber, porque pensa que ele e Luciana têm algo. Cláudio diz que não surpreende Rodrigo pensar nisso, ser assim. Vic sai da estética de Nicole para almoçar. Velho doido, Maximino chega ali e grita para ela entrar no seu carro. Maximino diz a Vic que ligou para ela e ela não atendeu. Vic diz a Maximino que não quer saber dele, nem de Aldo. Cláudio diz a Melissa que espera que o julgamento que abriu contra Maximino não os afaste. Cláudio diz que é um homem honesto, inimigo da justiça, e demonstrará que foi julgado e preso injustamente. Cláudio diz que se para ela essa for uma razão para eles terminarem a amizade deles, irá entender o lado dela. Melissa diz que, como ele, estará do lado da justiça e não colocará seus sentimentos nisso. Cláudio agradece a Melissa. Maximino trata Vic como uma porcaria, que sempre que quer pode tê-la em seus braços. Maximino diz que ela se acha muito preparada. Vic diz que ele terminou com ela e está livre. Maximino pega pelo pescoço dela e diz que ela será livre quando ele decidir. Maximino diz que se ele e Aldo insistirem em se envolver, matará eles. Vicky fica assustada. Serena diz a Ofélia que falou com Lastra e ele aceitou dela trabalhar no inferno por 2 dias. Estela diz que não, de nenhuma maneira. Ofélia irá trabalhar nesse lugar. Carrapato Marcial procura Violeta. Ele fala que há 1 ano atrás está tentando se divorciar de Flor. Violeta diz que não quer deixar Valéria e Rafinha sem pai. Estela não aceita que Ofélia trabalhe no inferno. Serena e Ofélia insistem, dizendo que só serão 2 noites. Estela não aceita e pede que Ofélia decida, já que é uma adulta. Marcial diz a Violeta que ele e Flor não se suportam e por isso ele está procurando um lugar para viver e sair da casa, mas ficará pendente de seus filhos, porque os amam. Ele diz a Violeta que não mentiu para ela e desde que a conheceu está apaixonado por ela e vai lutar até o fim pelo amor dela. Violeta pergunta se ele já terminou. Marcial diz que sim, e sai. Violeta chora. Julieta diz a Roselena que Rodrigo não aceitou se casar com Clara, e ela tem que agir já. Roselena diz a Clara que ela não está jogando bem as cartas, e tudo pode ir por água abaixo. Clara diz que Rodrigo não é nenhum homem que se deixa manipular e tem um caráter forte, ainda mais depois do que elas fizeram para Luciana. Julieta diz a Roselena que ela é capaz de tudo e conseguirá fazer Rodrigo se casar com Clara. Luciana vê a boneca que seu pai Cláudio a deu e toca na barriga, dizendo que ama seu bebê, mesmo ele não ter nascido ainda. Roselena vai à empresa e pergunta a Rodrigo por que não disse a notícia da gravidez de Clara, porque a privou de uma alegria tão grande. Rodrigo diz que falou com Clara ontem e ela disse que diria para ela. Roselena diz que soube hoje e não por ele. Roselena diz a Rodrigo que ficou sabendo que eles dois não irão se casar e sabe que Clara é uma mulher moderna e quer filhos, para não estar sozinha, mas que estará a cargo de enfermeiras, babás, e não apoia essa decisão. Roselena diz a Rodrigo que ele poderia falar com Clara, porque o melhor para eles é se casarem. Rodrigo diz que não, e o melhor, ele e Clara já decidiram, e não irão se casar. Roselena não consegue manipular Rodrigo outra vez. Roselena diz a Maximino que Clara está grávida. Maximino diz que seu filho é muito saudável e de boa pontaria. Roselena diz que não gostou da decisão que Clara e Rodrigo tomaram, já que não irão se casar. Maximino diz que eles já decidiram e eles não podem fazer nada. Roselena diz a Maximino que eles dois têm que obrigar Rodrigo e Clara a se casarem. Rodrigo diz a Patrício que não entende porque sua mãe continua se metendo na sua vida. Ele fala que não se casará com Clara, mas que dará tudo que seu filho necessitar. Patrício diz que eles têm pontos de vista diferentes, mas também não se casaria com uma mulher que não ama. Julieta diz a Clara que, conhecendo os Torreslanda, devem convencer Rodrigo a se casar com ela, mesmo que tenham que obrigá-lo. Maximino diz a Rodrigo que já sabe do filho que ele e Clara esperam. Rodrigo diz que ele e Clara já conversaram e decidiram não se casar.
Maximino diz que isso é uma responsabilidade e não irá permitir que um Torreslanda, seu neto, fique por aí, solto no mundo. Maximino pede que o filho cumpra com o dever e se case com Clara.